Vamos falar sobre as doenças mentais, espirituais e psíquicas. Eu quero falar um relato para vocês sobre depressão. Então, assim, na minha família, geneticamente falando, tinha uma tia do lado do meu pai, que se ela na época tivesse tido, a minha avó tivesse tido auxílio, assim, iam descobrir que ela ou era autista, ou era síndrome de Down, ou era bipolar, não sei. Ela já faleceu. E eu percebi que alguns parentes, né, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, têm um pezinho assim no bipolar. E tem uma pessoa da minha família biológica que é bipolar. Então, assim, eu com 15 anos comecei essa luta. Morava aqui em Laranjeiras o doutor Adalto, que atendia ele no Hospital São Lucas. E a minha mãe levou eu ali, sabe? Porque ele percebeu que era psicossomático. Eu menstruei com 13, mas aos 15 eu estava com um problema sério no útero. E esse problema gerou uma depressão em mim, naquela época, imagine. E ele, muito atento, me explicou para minha mãe, me deu um regulador, porque eu ficava com muita hemorragia, né? E aquilo, como se diz, curou, né? O doutor Adalto esteja bem. E daí, com o passar dos anos, eu fiz uma cirurgia com 22 anos de idade e caí no fundo do poço. Muitas pessoas me ajudaram na época. Uma foi a doutora Lucy Correia, que é fisioterapeuta. E passou-se mais uns anos, né? Daí aconteceu a primeira perda na família. Eu me desestabilizei assim ao ponto de quase não voltar, né? Aí meu pai ficou de cama e tal, e eu parei para cuidar dele. Daí quando eu parei, o Sandro falava para mim: "Não pare, Simone, você não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho". Aí que eu chegava de tarde, porque teu pai não quis comer, teu pai não quis tomar banho, teu pai não quis isso, não quis aquilo. E eu percebia que comigo ele tinha mais, assim, abertura para fazer as coisas. Eu pensei, não, é melhor, né? Que daí também, se ele ficar na cama e ficar com ferida, ninguém merece, né? Porque daí tinha que estar passando aquele óleo de girassol o dia inteiro, tá virando ele, né? Tem um monte de mãe, assim, para quem tem gente acamado. E o óleo de girassol é uma dica que eu dou que é excelente. Só que você tem que passar dia e noite. Aí, e ele ficou 5 anos de cama e não teve ferida, escara que a gente fala, né? Graças a Deus. Eu parei de trabalhar, eu estava no auge da minha profissão, parei de trabalhar e não tô me gabando disso. É para contar o que aconteceu. Passou um mês do falecimento dele e estava tudo bem. Eu fiquei 4 meses com síndrome do pânico. Aí o coitadinho do Sandro me levou em tudo quanto é lugar. Todos os psiquiatras de Pato Branco, Guarapuava, Cascavel. E foram algumas coisas, eu acho, que me ajudou. Eu fiz uma constelação familiar com a doutora Giane, que agora é médica, né? Migliorini. Eu fiz uma constelação familiar com ela, que ela não faz mais hoje, né? E foi excelente. E fui numa médica, a doutora Cristina, que é de Candói, que atende aqui em Laranjeiras. E então, assim, foi as duas coisas, entendeu? Eu comecei com a medicação certa e eu fazia personal trainer também, sabe? Eu fazia todo dia exercício físico. Eu caminhava um monte, né? Foi que ajudou, porque a serotonina e a dopamina, elas precisam que a gente faça exercício físico para que elas tenham absorção no nosso organismo. E muitos nutrientes também não fazem mais absorção, por isso que eu falo para vocês dos exames, né? Para ver como que tá a tua vitamina B12, a dopamina, a serotonina e o cortisol, né? Converse com o seu médico, faça os exames. Então, e eu só fui fazer esses exames ano passado. Vocês acreditam nisso? E esse ano eu repeti. Então,
é muito bom as terapias, sabe? Eu falo pra vocês porque eu fiz e me ajudou. Mas tem que ser uma junção de terapia, terapia de psicólogo, medicação, exercício físico e alimentação e espiritualidade. Olha, gente, eu sempre falo pra vocês, né? Eu tenho certeza do que eu tô falando. Tem ateu que vai entrar no céu? Vocês podem ter certeza disso, porque eu tenho na família um ateu. E a vida dele, ó, sabe, em todos os sentidos, mas ele é uma pessoa muito boa. Um coração bom, não faz mal pra ninguém. Aí que tá o segredo, não fazer mal pra ninguém. Entendeu? Mas assim, eu, Simone, eu sinto uma necessidade. O autoconhecimento também é muito bom. Entende? Então, esse meu autoconhecimento que eu venho buscando, que eu pesquiso e tento ajudar as pessoas, porque ano passado eu falei, chega, tantos anos lutando por isso, daí cada coisa que acontece me desestabiliza, né? Se morre alguém, eu fico 6 meses de cama, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu comecei a estudar, pesquisar para mim mesma, entende? Claro que na internet tem muito fake, tem muita coisa que você tem que tomar cuidado, não ficar gastando, né? Mas assim, eu percebi que eu tenho que frequentar alguma coisa uma vez por semana, eu tenho que falar com a psicóloga uma vez por semana, a cada alguns 6 meses eu tenho que fazer uma constelação, entende? Eu necessito que alguém esteja orando por mim, entendeu? Então, eu, Simone, sabe? Mas você tem que perceber em você o que você precisa. Não é para ser feliz, que aqui nessa terra a gente não é totalmente feliz, que aqui é um mundo de provação e expiação para regeneração. Então, assim, procure ajuda, admita. O problema de você não admitir está em você mesmo. Os outros têm preconceito, tem, mas não precisa falar para ninguém, fala para uma amiga que você confie, ou um amigo. A pessoa não quis te ajudar? Tá bom. Entendeu? Porque às vezes a pessoa também não sabe por onde. Então procure um especialista, que é ou um psicólogo, ou um terapeuta, ou médico, ou padre, ou pastor, ou pessoal lá do centro espírita. Eu vou falar para vocês que eu já falei. Na igreja católica tem a pastoral familiar, a pastoral da escuta, que todas as terças-feiras atende lá 2 psicólogas gratuitas para a população. As igrejas evangélicas, muitas delas, os pastores vão orar na casa das pessoas, os irmãos, e eles atendem você lá. Eu sei porque eu já fui atendida. No meu desespero, eu fui em tudo. Mas todo mundo me ajudou, entendeu? E vou dizer mais para vocês, ninguém falou em dízimo para mim. No centro espírita, todas as quartas e quintas, nas quartas tem o estudo, nas quintas o evangelho, e depois disso tem o atendimento fraterno, entendeu? Que eles conversam com você. Então tem muitas possibilidades de ajuda. Peça ajuda, não fique sofrendo. E se autoconheça, como eu tô fazendo, entendeu? Tem as meninas da ayahuasca aí também, que tem o Instituto, a Jânia Prochinska, a Samantha, que tem a cerimônia da ayahuasca, daí tem os retiros, também é muito bom. Então, assim, pense, relembre assim, no que você acredita, o que você gosta. Eu falei pra vocês uma vez, né, que eu fui na festa do Rafa, que ele fez a festa lá que não era de aniversário, que era comemorando a vida, né, que ele teve a alta do câncer. Fazia 2 anos que eu não saía. Eu tive aquela lembrança boa que eu pensei, nossa, eu não sabia que eu gostava de dançar. Eu esqueci que eu sabia e que eu gostava de dançar. Pense, eu sempre gostei muito de dançar. E o que eu faço agora? Coloco música aqui dentro de casa e fico dançando. Entendeu? Então, aquilo que te faz bem, que te reergue, que aumenta a tua frequência, porque nós somos igual um rádio. Se a tua frequência tá boa, você vai atrair pessoas e coisas boas. Se a tua frequência está baixa, você vai atrair pessoas e coisas de baixo escalão. Entende? Então, assim, procure não ficar colocando minhoca na cabeça, né? Saia desparecida, nem que seja andar na rua sem conversar com ninguém. Não quer conversar com ninguém, não quer receber ninguém na tua casa, mas faça um esforço fenomenal para sair de casa.
E não se incomode que os outros estão falando de você ou estão pensando que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Não me interessa quem. E se a pessoa te abandonou na hora que você mais precisava, nunca abandone a pessoa também, se ela precisar de você. Não revide. Então, assim, tem pessoa, a inveja, o mal olhado, o trabalho, a macumba só vai pegar em você se você não estiver bem na tua frequência, se você estiver embaixo. Então, reze, ore, faça a tua prece, vigiai e orai. Esses dias eu vi um vídeo do padre Reginaldo Manzotti falando sobre isso. Ele falou, ore pelos teus inimigos, porque eles pensam em você 24 horas por dia. Esses dias eu saí com uma pessoa e cheguei num determinado lugar e estava essa outra pessoa. E essa outra pessoa falou um negócio que a pessoa que estava comigo respondeu, entendeu? E é claro que ela ficou morrendo de raiva. No outro dia, estava essa pessoa que estava comigo e essa outra pessoa. Tiraram foto lá. Então assim, meu Deus, o que será que ela falou de mim? O que eu posso fazer, gente? Se ela teve esse trabalho de procurar essa outra pessoa. Então assim, o Sandro uma vez me falou, esse dia eu estava conversando lá na Unicentro, Simone, e teve um cara que veio e falou assim pra mim, eu não gosto de você. O Sandro falou, por quê? Eu declaro pra você a minha inimizade, isso. Vocês sabem como que o Sandro era. Um baita de um ser humano. Tinha seus defeitos, mas ao ponto da pessoa falar isso, eu fiquei assim, se a pessoa falou isso pro Sandro, então imagine de mim, o que eu não falo. Entendeu? Agora, assim, não gostar de uma coisa que você fez é uma coisa, agora não gostar de você, aí, meu filho, é um problema com a pessoa, entendeu? A pessoa não gostar da tua alegria, da tua energia, do teu brilho, da forma como você se coloca, da forma como você se comunica, entendeu? Porque tem muitas coisas que são dons, entende? Por exemplo, aqui em Laranjeiras, o Henrique Romanini, né, o radialista, ele tem uma voz magnífica, que se ele estivesse trabalhando em outro lugar, né, eu ia chegar e falar para ele, não, você tem que ser radialista, né? Então as pessoas nascem com o dom, entende? Com o tempo elas aprimoram, né? Então pense bem, tem tido muitos diagnósticos errados, eu acho, com as pessoas. Todo mundo tem TDAH, todo mundo tem borderline, todo mundo tem depressão, todo mundo tem insônia. Procurem, como eu estou procurando, fazer chás à noite para tomar, né? Porque faz 11 anos que eu tomo remédio para isso, para dormir, desde que meu pai faleceu. E eu pesquisei muito e vi que é um vilão para Alzheimer. Eu já tenho em casa, né, minha mãe, e tivemos outros casos de Alzheimer na família, então eu tenho a genética forte para isso. Então, assim, veja bem se você está se encaixando no TDAH, no bipolar, na depressão, que às vezes a tristeza, depressão é depressão, luto é luto. Eu vivi a fase do luto ano passado em relação ao Sandro e a minha cunhada. Não foi no ano que eles faleceram. Entende? Porque as pessoas ficavam assim pra mim, você tem que ser forte, porque você tem que cuidar da tua mãe, que pepe. Então assim, põe um filtro no teu ouvido, sabe? Porque as pessoas vêm falar cada bobagem pra gente que é sem tamanho, que eu não tenho coragem de falar, mas as pessoas têm, né? Então, gente, procurem ajuda, busquem dentro de vocês mesmos, dentro do teu quarto, dentro de um livro, na Bíblia. E boa sorte, e que Deus abençoe.